Olá, tudo bem? Bem-vindo a mais uma conversa sobre o livro do Apocalipse. Nós vimos no último vídeo a respeito da abertura do parêntese que se fez entre o sexto selo e o sétimo selo. E nesse período do livro dos sete selos, quando esses sete selos são abertos, passa-se o tempo de 3 anos e meio. A partir daí, então é feito um parênteses. Deus então sela os seus servos, aqui ele chama de meus servos, né? Que são cristãos, judeus cristãos, né? Os chamados judeus messiânicos. Eles são selados, 144 mil, 12 mil de cada uma das 12 tribos de Israel, a gente viu isso, né? E depois então ele mostra os que vêm da grande tribulação, os mártires da grande tribulação, então são apresentados diante de Deus. Eles fazem parte também da primeira ressurreição, que é a ressurreição para a vida, e a gente vê que eles são de todas as nações, né, povos, línguas e tribos, né, eles são grande multidão que ninguém podia enumerar, é o que diz aqui o texto de Apocalipse capítulo 7, versículo 9. Pois bem, então, esse é o parênteses. Então o Senhor fecha esse período de 7 anos, e esse período de 7 anos da abertura dos 7 selos, né, são 3 anos e meio. E a partir do sétimo selo, então virão 7 trombetas, 7 anjos com 7 trombetas, e na sétima trombeta aparecerão mais 7 anjos com as 7 taças da ira de Deus sem mistura. Então, nesse primeiro período de 3 anos e meio da grande tribulação, é chamado, na verdade, de tribulação. A segunda parte dos 3 anos e meio, né, a segunda parte de 3 anos e meio é chamada de grande tribulação. Então é um tempo mais difícil, né? Então é nesse tempo, aqui após esse período, esse parênteses, né, que os judeus messiânicos são marcados, aqueles 144 mil que vão ficar na terra, que não serão mortos, né, que nenhuma praga, nenhum caos vai destruir suas vidas. Eles vão ser espalhados por todas as nações, vão fugir de Israel também por causa da grande perseguição que virá sobre Israel, mas eles vão ser vistos, né, lá no Monte Sião, e Jesus, quando ele voltar para reinar, né, para fazer o julgamento das nações e reinar sobre a terra por 1000 anos, eles recepcionarão Jesus no Monte Sião, em Jerusalém. Também nós vimos os que vêm da grande tribulação, que lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. A partir desse período, desse momento, então vem o sétimo selo, que se abre então os 7 anjos com as 7 trombetas. A partir desse momento a gente não observa mais nenhuma salvação. O livro do Apocalipse não dá mais notícia. Pelo contrário, ele chega a afirmar que as pessoas que sofrem aquele tipo de juízo que virá a partir dessas 7 trombetas e também das 7 taças, que eles sofrem, mas eles não se arrependem. Então, tem vários registros aí no Apocalipse a partir desse momento, dizendo exatamente isso, que eles não se arrependeram, e não se arrependeram, e não se arrependeram. Que eles não se arrependem dos seus homicídios, seus pecados, seus furtos, seus roubos, suas feitiçarias, né? Então é um tempo muito triste que vem a partir do sétimo selo. E é isso que está no capítulo 8 de Apocalipse. Neste vídeo a gente quer falar desse sétimo selo. E diz assim: quando o Cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. E aqui muitos fazem uma brincadeira dizendo que esta é a prova de que não tem mulheres no céu. Porque fez-se silêncio por meia hora. Como que pode haver mulher num ambiente por meia hora, em silêncio, né, por meia hora? Não há possibilidade. Mas é claro que é uma piada, uma brincadeira. Fez-se silêncio por meia hora. Um momento solene, um momento muito sério, em que o Senhor, então, né, quando abre esse sétimo selo, é um silêncio. Terminou aquele período dos 6 selos, período de 3 anos e meio, muitos se salvaram, né? A misericórdia do Senhor ainda estava presente, e começa um tempo mais grave. Outra coisa interessante, né, que a gente pode observar é que nos 6 primeiros selos, então foram juízos de Deus sobre a terra de maneira mais espaçadas, vamos dizer assim, porque foram 6 selos abertos num período de 3 anos e meio. Agora, na outra parte dos últimos 3 anos e meio da grande tribulação, será realmente o tempo chamado de grande tribulação, e então serão 7 trombetas e 7 taças. Então, esse caos
esse juízo que será derramado. Cada trombeta tocada é um juízo sobre a terra, é um caos que virá sobre a terra, é algo terrível que virá sobre a terra, e também cada taça também são coisas terríveis. Então eles virão em 3 anos e meio, né? Se 6 episódios em 3 anos e meio, então ficou mais, digamos, mais lento, mais devagar. Agora são 14 episódios em 3 anos e meio. Então vejam que eles vão acontecer muito mais próximos uns dos outros. Será uma situação de muito tormento, de muita tribulação, de muito sofrimento, de muita morte, de muita destruição, realmente. Então é bem interessante a gente observar isso. E aí ele abre o 7º selo, né? Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu, cerca de meia hora, diz aqui o texto, né? Então vi os sete anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou em pé junto ao altar com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus o fumo do incenso com as orações dos santos, né? E aí ele pegou aquele incensário e lançou sobre a terra, e houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então veja que coisa interessante também aqui. Quando o Senhor vai abrir o 7º selo, ele então traz as orações para ele examinar. Ele examina essas orações. Vejam que teve uma outra situação anterior que ele chamou as orações dos santos para ele examinar. Foi quando ele pegou o livro dos 7 selos. Capítulo 5, versículo 8 diz assim: E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E aí eles cantaram um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro, de abrir os selos e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda língua, tribo, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Então o livro dos 7 selos ele toma, né, para tomar posse desse reino, para realmente purificar a terra, para trazer juízo sobre aqueles que o desobedeceram, o desobedecem, e que estão rebelados contra Deus, e que andam contrariamente aos valores do reino de Deus. E aí ele chamou as orações dos santos para ele examinar. Então digamos que todas as orações que ainda não estavam respondidas, ele nesse momento que ele começa a abrir os 7 selos, né, ele toma o livro, na verdade, antes de abrir os 7 selos, ele examina as orações. E aí 3 anos e meio depois, ele recebe as orações, ele chama as orações para examinar. Então essa segunda oportunidade em que ele chama as orações, de quem seriam então essas orações? Com certeza desses que vieram da grande tribulação. Oraram muito, porque eles passaram 3 anos e meio de grande perseguição e morreram, foram mortos, foram martirizados. Eles devem ter orado muito ao Senhor. E aí o Senhor chama essas orações para examinar e para responder essas orações. Com certeza orações com pedido de vingança, porque nós não podemos nos vingar a nós mesmos, né? Então nós temos esse mandamento na doutrina cristã, no cristianismo, né? Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Então nós não podemos nos vingar a nós mesmos. Então, com certeza, esse conjunto de orações, essas orações que ele examinou e que ele verificou, eu creio que são as últimas orações. Porque depois disso aí não tem mais nenhum momento em que o Senhor chame as orações para ele examinar. E aí é a hora em que na terra só haverá pessoas, só terão pessoas que estarão em rebelião contra Deus, com exceção daqueles que foram selados, os 144 mil judeus cristãos messiânicos, né? Então, ele vai abrir, então, ele vai tocar as trombetas, mandar tocar as trombetas e também derramar as taças, tá ok? E a primeira trombeta, vejam só para a gente encerrar. O primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva e fogo de mistura com sangue, e foram atirados à terra. Foi então queimada a terça parte da terra e das árvores e também toda a erva verde. Então foi uma grande saraivada de pedras, né? E houve saraiva e fogo de mistura com sangue, e foram atirados à terra. Então, pedras, né? Porque é uma saraiva, é como se fossem pedras de gelo lançadas sobre a terra. Isso causou uma grande destruição, e junto com isso a mistura com sangue e fogo foi lançado sobre a terra. Queimou
a terça parte da terra, das árvores e toda a erva verde. Então foi um grande, eu creio que não tem nenhum precedente de grande incêndio sobre a terra. A terça parte da terra pegando fogo, né? Quando a Amazônia está queimando no período das queimadas para o plantio da Amazônia, isso inclusive é cultural, uma grande parte disso aí é cultural, outra parte é criminosa, realmente, mas imagine um incêndio que queime a Europa inteira, né? Ou então grande parte da Oceania e das Américas de uma vez, né? Então é algo sem precedentes. Haverá então esse incêndio terrível, né, que vai queimar a terça parte, vai destruir, grande destruição. Nós podemos imaginar que milhares e milhares ou até milhões e milhões de pessoas vão morrer nesse momento em que a primeira trombeta é tocada, né? Então esse é o período da ira de Deus. Agora não tem mais misericórdia, né? Não tem mais misericórdia, mas ainda há oportunidade para eles se arrependerem, ok? Se você gostou desse conteúdo, compartilha com os teus amigos. E que Deus te abençoe, que Deus te guarde. E até a próxima conversa, que a gente sempre faz sem nenhum tipo de adição, né? e nem de correção. Ok? Que Deus te abençoe e até a próxima conversa.